com esse lance de algoritmo, não é? A gente consegue criar assim uma bolha, né, dentro da qual a gente só tem contato com quem pensa como a gente pensa, tem os mesmos gostos, tem as afinidades, e a gente vai construindo um mundo assim de uma unanimidade. Só que na vida real a coisa não funciona desse jeito, né? A gente está constantemente em contato com pessoas que pensam diferente, cada pessoa enxerga a vida de uma forma diferente, tem as opiniões as mais diversas. Dentro de casa acontece isso, não é mesmo? Sim, sim. Né? Dentro da própria família, às vezes você vê pessoas que enxergam a mesma questão de perspectivas completamente opostas. E aí, como é que a gente lida com isso na vida real, né? Por isso que, como você disse no Sermão da Montanha, esse aspecto e vários outros dentro dos ensinos de Jesus, assim, de uma maneira geral, mas especificamente aqui nessa coleção de ensinos que a gente vê aqui registrado em Mateus, Jesus ele pega e torce tudo isso e vira tudo de cabeça para baixo e fala assim: olha, vocês querem entender como é que funciona a lógica do reino de Deus? É desse jeito aqui. Aliás, fazendo até um adendo, né? Porque esse meme, esse tipo de pensamento, ele até funciona, de certa forma, para as pessoas se protegerem de gente mal intencionada que só quer sugar do outro e tal. Mas o que é interessante, e a gente vai entrar nesse assunto, é como Jesus mostra que o objetivo é você ser forte o suficiente para oferecer mais do que receber, né? Eu acho que é isso realmente que você colocou. O ponto principal é essa ideia mesmo que eu vejo. Esse pensamento do meme e esse lance de você valorizar quem te valoriza é uma forma, obviamente, de você olhar para dentro de si e você se proteger e você se dar o devido valor. Isso é muito importante. Exato. A base de todo relacionamento está na forma como você se enxerga, como você se entende, como você cuida de você mesmo. A Bíblia fala: ama o próximo como você ama você mesmo. Uhum. Jesus fala isso no Sermão da Montanha: o que vocês querem que os outros façam para vocês, façam para eles. É o que ele coloca. Mas é o que você disse. Eu tenho que perceber que é uma linha tênue, né? Que a gente está caminhando aí entre a autopreservação, o valor, o cuidado consigo mesmo e o fato de você se colocar como centro de todas as coisas e você se transformar assim numa espécie de ídolo no pódio, no patamar que você construiu para ser você o dono de toda a razão. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Por isso a gente Exato. tem que saber entender essas palavras, esses sentimentos e o próprio ensino de Jesus dentro desse contexto, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, por que que esse Sermão do Monte... Porque agora eu até fiquei em dúvida, né? Porque o Mateus é Sermão do Monte, acho que é o Lucas é o Lucas da que é o da planície. planície. Não, mas isso aqui é uma coisa bem legal, porque assim, a gente tem que lembrar o que a gente comentou já anteriormente nos nossos estudos aqui dos evangelhos, né? Os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus. A gente pensa que a gente vai ler assim a história, como a gente lê uma biografia comum, como a gente assiste um documentário, como a gente estivesse ali vendo realmente a coisa ali se desenvolvendo, se desenrolando, como a gente costuma contar histórias, né, em vida das pessoas famosas. Aquele objetivo documental, Não, assim, não, que não era é assim. registrar essa... Exatamente. Os evangelhos não têm esse lance aqui. Eles não estão ali escrevendo uma biografia de Jesus. Eles não estão inventando a história, eles não estão criando fatos, eles não estão aqui, vamos inventar que um dia Jesus andou sobre as águas para transmitir uma lição. Não, não é assim. Eles selecionam elementos históricos, fatos que aconteceram, testemunhados por aqueles que viram, no caso aqui os discípulos e os mais próximos, né, que testemunharam a história, mas eles organizam esses acontecimentos, esses fatos, tendo uma teologia por trás que eles querem transmitir. Então eles estão aqui fazendo uma grande pregação, por assim dizer, usando uma linguagem nossa. É um grande sermão da vida de Jesus, selecionando momentos da vida de Jesus e dando para eles ênfases específicas. Por isso Mateus vai colocar Jesus na montanha e não na planície, que nem Lucas fala. Mas e aí? Aí as pessoas ficam tentando harmonizar a Bíblia, né? É planície ou é montanha? E tem muita gente que perde até a fé quando vê algumas contradições assim entre uma coisa e outra, né? Lá em Israel, é até interessante isso, é legal, porque durante muitos anos eu levei grupos de turistas e pessoas lá para Israel. Fiz muitas viagens para lá levando o pessoal. E aí você vai lá na Galileia, você tem o Monte das Bem-aventuranças, que é um local lá que pela tradição foi escolhido para lembrar o Sermão da Montanha. Se foi lá mesmo, ninguém tem ideia, né? Mas o que é legal? O Mar da Galileia fica numa depressão. Ele fica embaixo, assim, uma poça d'água enorme, assim, o Mar da Galileia, né? E você tem ali toda aquela região ali que vai descendo, então forma as encostas em torno do Mar da Galileia. Aí alguém escolheu lá uma encosta bonita, que parece uma montanha, assim, né?
para falar, Jesus pregou aqui. Aí lá em cima, quando você chega, tem uma planície bem legal, sabe? É um lugar, construir uma igreja lá, tem uma igreja bonitinha, tem várias coisas assim. Então eles falam assim, olha, aqui é a planície e a descida aqui é a montanha. Então eles harmonizam geograficamente a montanha com a planície, para mostrar aqui Mateus e Lucas, né? Mas o lance é que Mateus ele está recontando a história de Israel, como a gente viu nos estudos anteriores. Uhum. E é importante fazer esse link entre Jesus e Moisés, e entre a lei do Sinai e aqui o Sermão da Montanha. Porque a lei foi dada no Monte Sinai. Lá no Sinai, a gente tem a única manifestação de Deus falando para a nação inteira. Deus fala com profetas, Deus fala com pessoas, com grupos de pessoas na Bíblia, mas lá no Sinai ele falou com toda a nação. Então foi um negócio assim grandioso, a montanha tremia, o povo reunido, a voz de Deus, a montanha fumegava, a nuvem, toda aquela pirotecnia lá da manifestação divina, né? E Mateus ele tem isso em mente quando ele vai olhar e ver Jesus na montanha, com seus discípulos em volta, a multidão em volta, e ele vai ensinar para eles a lei. Ele vai explicar o coração da lei, o cerne da lei. É a lei sendo ensinada pelo Messias. Por isso a gente tem que fazer essa ligação. Por que, Uhum. que a montanha aparece aqui? Agora, se Jesus falou tudo que está escrito aqui numa tacada só, na montanha, Isso. se ele falou isso em vários dias, Porque então foi em lugares lendo, diferentes, dá a 8 gente não minutos. sabe. Dá 8 minutos. Então, o sermão de Jesus teve 8 minutos. Não, Tá claro muito que não. bom, hein, Jesus? Jesus demais. Porque os meus, assim, olha, dá 30 minutos chorando na comunidade, né? Eu prego desesperado, olhando a telinha ali do tempo correndo lá, sabe? Tem A gente estudiosos. estuda aqui, a gente É. fica aqui olhando aqui a marcação do tempo no desespero. Pra não passar. Então, tipo, se a gente for ver, os estudiosos falam que, quem sabe, foram 3 dias de sermão. Mas, se a gente for ver a estrutura desse sermão, o que esse sermão tem de tão importante? Por que o Mateus, ele coloca ali o sermão inaugural de Jesus, do ministério dele? Que aspectos que tem? Se a gente perdesse a Bíblia toda e ficasse só com o Sermão do Monte, o que ele ensinaria pra gente? Porque a gente tem gente que não é necessariamente cristã, tem Gandhi, que olha pro Sermão do Monte e admira. E gosta daquilo que tá vendo, né? O que ele tem de inovador? O que Jesus coloca ali? O que a gente pode aprender nisso? A gente já falou, vocês já falaram de coisas que a cultura em geral meio que é contra o Sermão do Monte, né? Antes de entrar até nisso daí, ó, uma coisa que é interessante, mas voltando um pouquinho sobre a ideia do sermão em si, é que vários ensinamentos do Sermão do Monte, no próprio livro de Mateus, eles se repetem depois, espalhados no livro todo. Então, a própria ideia de que esse sermão especificamente foi pregado num monte, não necessariamente é o importante aqui. A ideia é que, justamente, ele é uma reunião de ensinamentos de Jesus que acontecem em outros momentos, ou se repetem em outros momentos, ou talvez até Jesus tinha frases que ele falava diversas vezes, em diversas ocasiões, tinham pensamentos que ele repetia, né? Mas aqui está concentrado no Sermão do Monte, né? E aí a gente vai para o Sermão do Monte mesmo, né? Um dos temas mais importantes do Sermão do Monte é um conceito interessante, que é a ideia de reino de Deus. Então, Jesus... Um dos aspectos do Sermão do Monte é que Jesus vem falar, olha, eu vim trazer algo que é o reino de Deus, e essa ideia de reino de Deus, você pode ir vendo ela se espalhando também nos evangelhos todos, e depois dos evangelhos nos escritos, né, dos discípulos e tal, que é a ideia de que eu vim inaugurar um modo de ser, que é o reino de Deus, né? E esse modo de ser tem um aspecto prático, um jeito de fazer as coisas, e tem um aspecto também religioso, sobrenatural. É um reino que Deus vai estabelecer no mundo. A gente já comentou aqui daqueles reinos de Daniel, e depois tem a estátua, e aí Deus vem e inaugura o reino de Deus no mundo e tal. Então, essa ideia de reino de Deus, ela é tirada do Antigo Testamento, só que Jesus expande essa ideia para ser algo, para ser uma maneira de ser, além de só uma expectativa de uma coisa sobrenatural que vai acontecer, né? E assim, Mateus, como a gente já disse anteriormente, ele vai distribuir no evangelho dele, tendo essa perspectiva de recontar em Jesus a história de Israel, ele vai dividir os ensinos de Jesus em 5 discursos. E isso é bem claro quando você lê o evangelho todo, porque ele sempre termina de falar assim, ele conclui esses discursos com a seguinte frase, tendo Jesus terminado de proferir essas palavras, partiu para tal lugar. Tá. Ele fala assim. Então isso aparece Uma 5 vezes, marcação é uma no marcação no texto, sabe? Aqui não tem capítulo e versículo. Mateus não falou assim, agora estamos no capítulo 5.
Uhum. Sermão da Montanha. Capítulo 5, verso 1. Ele não fazia isso, né? Essas divisões são todas artificiais. É bom aqui. lembrar isso de vez em quando, Todas né? artificiais. Que todas essas divisões, capítulo e versículo, Claro, é o tudo texto artificial. original é um texto corrido. E quando você olha aqui o finalzinho do capítulo 4, diz que Jesus ele percorria todas as cidades da Galileia, toda aquela região do norte de Israel, pregando, curando coxos, cegos, expulsando demônios, indo nas sinagogas e anunciando o evangelho do reino. Diz que a fama dele percorreu várias cidades e as pessoas iam aos montes para serem curadas e aprender e ouvir o evangelho do reino, porque a mensagem que ele anunciava era a chegada do reino de Deus. E por que isso aqui é importante? Porque quando a gente olha o Antigo Testamento e toda aquela expectativa do Antigo Testamento, depois do exílio, do retorno da Babilônia, depois de tudo aquilo que a gente já viu aqui, toda aquela desgraça que acontece na história de Israel no passado, eles olhavam para o futuro e aguardavam um dia que apareceria um descendente de Davi, o Messias, que iria restaurar a nação de Israel de maneira plena, porque eles voltaram do exílio, mas nunca mais eles voltaram a ser independentes como eles foram antes. Eles foram independentes por um curto período de tempo entre domínio grego e domínio romano e foi a tragédia. Só briga entre partidos diversos do judaísmo, asmoneus, os caras, sabe, doidos assim, né? Era um matando o outro e complô para se tornar sacerdote e o cara era governador e sacerdote ao mesmo tempo. Um negócio maluco assim. Era um barril de pólvora. Era um barril de pólvora. Eles ficaram aquela ideia do vácuo de poder que acontece quando sai uma opressão. Você tem um vácuo de poder que sempre gera espaços para novas opressões se manifestarem, né? E foi o que aconteceu. Aí vem Roma. E eles estão debaixo do domínio de Roma. Eles olham para o passado e falam assim, tá, nossos antepassados foram idólatras, nossos antepassados deram as costas a Deus, fizeram coisas terríveis. A gente está aqui cheio de sinagoga, a gente está aqui lendo a Torá, a gente está aqui procurando fazer o certo. Os fariseus existiam nessa época aqui como líderes religiosos que tentavam mostrar para o povo como eles deveriam de viver de acordo com a ética da lei para cumprir a vontade de Deus, para receberem as bênçãos de Deus, para Deus restaurar a nação. E isso não acontece. Eles estão sendo oprimidos, eles olham para Jerusalém, você não tem lá um descendente de Davi no trono, é Herodes que governa. Você aqui na vida adulta de Jesus, você já tem os governadores romanos, né, os prefeitos romanos, como eles eram chamados, e os marionetes deles, que são os filhos de Herodes, governando regiões ali do país. E cadê a esperança de Deus? Aí vem Jesus anunciar um reino. E como é que é esse reino? Então, Mateus ele vai dar como principal panorama de tudo aquilo que Jesus ensina e a forma como ele enxerga a promessa, a proposta do reino, a transformação social que o reino traz, mostrando aquilo que Jesus faz, não é? A cura, ele liberta. Esses milagres são o indício de que uma transformação chegou. O reino já está aqui. Nós estamos vendo o reino de Deus em ação. Agora, como é que são os cidadãos do reino? Como eles pensam? Como eles enxergam a vida? Como eles enxergam o mundo? Como eles vivem a lei de Deus na prática, no dia a dia? E aí vem o Sermão da Montanha, né? E esse sermão, ele é estruturado de uma maneira bem interessante, bem legal. Ele começa com aquilo que a gente chama de bem-aventuranças. Uhum. A gente vai falar delas aqui, né? As bem-aventuranças. Depois você tem... ele é dividido em 3 sessões, mais ou menos, assim, que a gente pode perceber. As bem-aventuranças. Depois uma parte bem grande que Jesus vai falar sobre a justiça de Deus. A justiça, de praticar a justiça divina com relação a Deus e ao próximo, que é a essência da lei. Tá. Né? A essência da lei é você amar a Deus e ao próximo. Lembrando que quando a gente fala lei, aqui a gente está se referindo ao Pentateuco, que é aqueles primeiros 5 livros. Geral. Os 5 livros da Bíblia. Uhum. Né? Os 10 mandamentos estão no meio desse negócio. Sim. Quando a gente pensa em lei, pensa só nos 10 mandamentos, né? Mas a essência de tudo aquilo. Jesus vai falar a lei e os profetas. Ele vai mencionar aqui. Que se refere a todo Tudo, o Antigo Testamento. Então, que é o lance da justiça humana em relação a Deus, o nosso relacionamento com Ele e o relacionamento com o próximo. Ele vai tratar disso. E depois, no final, ele vai deixar para as pessoas a escolha. Você tem escolha entre viver de acordo com o reino ou não. Ele vai dar exemplos de 2 caminhos a seguir, de líderes diante dos quais a gente pode se submeter ou não, e de construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Em outras palavras, praticar ou não aquilo que ele havia acabado de ensinar. Que é parecido como termina o livro de Deuteronômio. Exatamente, também. dando os 2 caminhos para seguir. Então, ele está exatamente fazendo isso, não é? Explicando a lei. Ele está vivendo aquilo e falando aquilo que a lei apresenta. Então, ele termina como Deuteronômio também.
apresentando os dois caminhos, né? Uhum. E a ideia é assim, para que você vai construir a sua casa sobre areia? E ele faz isso contando as historinhas dele. E a gente vai falar aqui mais para frente nos nossos estudos sobre as histórias de Jesus, né? Mas é uma historinha simples, de forma que você escuta e fala assim, pô, mas você é um cara muito idiota, muito tapado, vai construir uma casa sobre areia. Só gente burra vai fazer um negócio desse. Tem que ter um alicerce bom, pô. E é o que ele tá querendo fazer o povo pensar. Tanto que quando ele termina o sermão, diz aqui o texto que as pessoas olham e qual é a reação deles? Fala assim, meu, a gente nunca viu ninguém ensinar assim. O que ele fala a gente entende. O que ele fala é claro, é óbvio, não tem aqui dificuldade, não está aqui trazendo nada rebuscado. Ele está falando coisa da vida e a gente compreendeu aquilo que ele ensinou. E tudo isso na autoridade dele. Ele não está citando rabinos e trazendo a discussão teológica. Ele fala, não, vocês ouviram o que foi dito, mas eu estou dizendo para vocês. É o que ele fala. Eu estou falando para vocês assim. E ele não está falando isso para jogar fora o que passou. Ele está trazendo a essência das coisas. Não é mesmo? Então, assim, o Sermão da Montanha está estruturado dessa forma. Começa com as bem-aventuranças, uma sessão falando sobre a justiça em relação a Deus, em relação ao próximo, e o final dele mostrando os caminhos que a gente tem para poder escolher, praticar ou não aquilo que ele tem colocado aqui. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma indicação da indicação que o pastor Marcelo me fez. Esse livro aqui eu acho bem interessante, porque ele coloca a figura de Jesus sobre, primeiro, né, o reino de Deus que a gente estava falando aqui. Porque esse reino, por exemplo, João... Jesus, uma breve introdução. Do Richard Bauckham. Um autor muito bom. Fica aí a recomendação aí pra galera. Dá pra grifar tudo aqui desse livro. Eu tô com outro livro dele aqui em cima da mesa também, aqui, mas eu vou mostrar em outros estudos. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui sobre os ensinos de Jesus que ele tem sobre o reino de Deus, porque o que Jesus anuncia é o reino de Deus. O povo ele está esperando esse reino que vai chegar e Jesus ele chega e fala assim, olha, o reino já chegou. Só que ele fala de reino de Deus, que dá uma ideia de Deus como rei, só que Jesus ele cita poucas vezes Deus como rei. Ele prefere usar a figura do Pai, que é uma figura mais próxima. O João Batista ele vem anunciando o reino também, ele vem anunciando, enfim, o arrependimento dos pecados. E quando Jesus chega, ele tem a certeza de que Jesus é o Messias esperado, só que depois ele fica com dúvida. Porque o reino que João Batista esperava era que Jesus ia vir a trazer juízo. E Jesus vem e começa a comer com as pessoas. E esse comer com as pessoas também é um anúncio do reino, porque Deus ele vai vir e ele vai sentar com as pessoas. Deus ele vai acolher aqueles que são marginalizados. A gente estava falando, né, de pessoas que têm uma diferença muito grande entre aqueles que eram que tinham recursos e aqueles que viviam na pobreza. E Deus ele veio aqui, sentou com as pessoas e disse, não, isso daqui não existe. Jesus ele vem, quando João ele fala assim, olha, será que era você mesmo que era para a vida? E Jesus vem e fala assim, olha, anuncia para João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam. E daí, enfim, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino, né? Então, as próprias curas de Jesus também são um anúncio desse reino que viria. E quando a gente olha, por exemplo, para o Sermão do Monte, a gente vê que mais do que Deus vir cumprir coisas, é acolher essas pessoas, né? A linguagem que Jesus usa, ele prefere usar uma linguagem passiva, por exemplo. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Ele não usa Deus, uma ação direta de Deus. É um tipo de linguagem que você fica pensando, vai ser consolado por quem? É Deus quem consola. Então, o jeito que Jesus usa essa linguagem, o jeito que ele se aproxima das pessoas, o jeito que ele apresenta esse reino para as pessoas, durante o sermão vai ser estruturado em como que é a visão que a gente tem que ter de mundo a partir do reino de Deus. Quem são os súditos desse reino? Então, como que é a visão? Como que vai ser esse reino que é onde Deus está? Porque a gente está vivendo aqui no reino onde Deus não está. Mas como que é? E Jesus, ele propõe viver esse reino agora. Esse sermão é só para quem crê em Jesus? É para quem não crê em Jesus? A quem é direcionado esse sermão? Isso é legal, porque a gente está... Eu vou tentar sintetizar o que vocês dois falaram, que é a ideia de que tinha uma expectativa, tinha uma tensão na sociedade, e hoje é como se... hoje não tem nenhuma tensão na sociedade. Hoje a gente já está todo mundo de mãos dadas,
tudo pacificado, né? Vivendo o reino de Deus. Né? Vivendo o reino de Deus. Então tinha uma expectativa de alguém que viesse e ia resolver tudo de uma vez e não ia mais ter tanta briga, tanta coisa. É o cara que vai vir e vai fazer Israel se tornar a nação de Deus no mundo. Aquelas coisas que a gente leu no livro de Isaías, falando sobre o Messias e tal. E toda essa tensão na sociedade, o judaísmo todo fragmentado e tal. E aí Jesus vem e fala, bem-aventurados os pacificadores. O pessoal estava querendo um cara para... Não queria um pacificador. Né? A qualidade de pacificador era uma qualidade que estava em baixa na época. E agora eu estou falando para quem é esse sermão, é para a gente também hoje, né, Akel? Porque bem-aventurados pacificadores continua sendo uma frase esquisita até hoje. Hoje ninguém quer um pacificador. A gente quer alguém que consiga derrotar o lado oposto, porque o lado oposto é o lado do mal, né? E isso eu estou falando em tensões políticas, em tensões de diversas maneiras de ver o mundo na sociedade, tensões entre gerações. Então, o que Jesus está propondo é bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque vão trazer a justiça para ele. Então, esse sermão faz a gente parar para pensar um pouco onde que a gente está colocando, quais as nossas expectativas hoje para viver uma vida melhor, né? Que as expectativas normalmente esse conflito a gente tem que ganhar, e não a gente tem que pacificar esse conflito, né? Assim, essa questão do reino de Deus, aqui no Sermão da Montanha, é bem interessante aqui a gente deixar claro isso, né? Por onde começa o reino de Deus? Porque a gente está falando aqui do reino, para quem é o sermão, e como você mesmo colocou aqui, né? Essas inversões, assim, de valores que Jesus coloca aqui nas bem-aventuranças, né? Mas ele está falando para quem aqui? De acordo com o cenário que Mateus coloca para gente. Ele não está falando em Jerusalém, ele não está falando no templo, ele não está numa sinagoga, ele está ao ar livre, sentado na montanha com a galera em volta dele. E próximo dele nós temos os discípulos em volta dele. Tem até um teólogo aí, pastor teólogo famoso, chamado Dietrich Bonhoeffer, escreveu um livro chamado Discipulado. E essa é uma imagem que choca muito ele no livro. Ele chama muita atenção desse lance das multidões e os discípulos, né? Ele fala assim que os discípulos ouviram o chamado, então eles foram tirados da multidão para viverem uma perspectiva de vida diferenciada. Então o Sermão da Montanha é primeiro lugar para os discípulos, ele coloca assim. E as multidões estão lá só, né, captando aquilo que está sendo falado, mas cada um vai interpretando de um jeito, mas o foco seria, em primeiro lugar, os discípulos, né? Mas aqui Mateus coloca o sermão para todo mundo. O sermão é para quem tá lendo hoje, o sermão é para quem está ouvindo lá, o sermão é para os discípulos em volta de Jesus, o sermão é para quem tem, ou como Jesus fala, né, muitas vezes, ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é o que Jesus fala aqui. Mas, por onde começa esse reino? Ele não está pregando para os poderosos. Geralmente a gente pensa o seguinte, que toda mudança social, toda transformação, ela tem que começar pelas estruturas de poder estabelecidas. É o que a gente espera. Por isso a gente vota em políticos, por isso a gente acompanha a política, a gente vê o que acontece, porque as leis, impostos, o controle da sociedade vem de baixo para cima, e isso afeta diretamente a nossa realidade. Então, de cima para baixo, né? Melhor, perdão, de cima para baixo. Eu fiz o movimento aqui, né, para quem tá vendo, eu fiz o movimento certo, mas falei errado, né? Ó a inversão das coisas, minha cabeça já tá pirando com o Sermão da Montanha aqui já. Mas, assim, é de cima para baixo, de maneira coercitiva, né? Vem a lei, pá, acabou, é assim que tem que ser. E as pessoas colocam a esperança da transformação social nessas estruturas de poder, porque é assim que a gente vê, é assim que a gente está acostumado a ver, as mudanças vêm dessa forma. Mas Jesus aqui, ele tem diante dele a galera simples, o povo que está sofrendo, gente pobre, gente analfabeta, gente doente, porque ele curava essa turma, eles foram atrás de cura. Então, é gente cheia de demônio, endemoniada, encapetada aqui, é gente que está ali vivendo o pior do pior. Não tinha SUS naquela época, imagina a situação. Você não tem nenhum sistema de saúde aqui. Então você escuta falar, ó, tem um cara que está curando, e Deus está agindo por intermédio dele, vem gente de tudo quanto é canto atrás daquilo. Então, ele era a fonte de toda a esperança. E ele olha para aquele povo e ele mostra o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como é que o reino começa. Eu estou agindo aqui, mostrando a ação do reino. Mas o reino de Deus se manifesta em vocês, por intermédio de vocês. É vocês aqui que são a prova de que o reino de Deus chegou, entende?
Então, é com esse povo simples. E aí ele vai falar, na abertura do sermão, essa coleção de falas, de frases que a gente convencionou a chamar de bem-aventuranças, e é um lance complicado traduzir o que ele fala aqui, porque o grego é makarioi. Ele fala a palavra aqui. Makarioi, roi, piteroi, topneumati. Ele fala aqui, felizes, bem-aventurados, abençoados. Existe uma versão do Novo Testamento, traduzido por um estudioso chamado Churraqui, André Churraqui, e são coleções ali que ele faz dos evangelhos. Ele traduz, ele diz que a palavra é makarioi, aqui grega, né? Que aqui está no plural, né? Bem-aventurados, por isso que é o o, é makarioi, é a tradução do hebraico ashrei, que ele traduz como em marcha. Ele fala assim, tipo, avante, para frente, sabe? Então tem várias formas de se tentar entender o que essa palavrinha significa. Que é o que está né? lá no começo do capítulo 5 Exatamente. de Mateus. As bem-aventuranças, como a gente fala aqui. Então, felizes, abençoados ou bem-aventurados, que em português é um português antigo, o bem-aventurado, mas significa o cara que tem a felicidade, é aquele que é o bem-sucedido, é aquele que deu sorte, é o bem-aventurado. Ele recebeu a sorte, a bênção, ele é feliz, ele é bem-sucedido. Só que o que Jesus apresenta como sendo bem-sucedido, o sortudo, por assim dizer, o abençoado, não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de abençoado. Uhum. A gente vive aí num mundo que olha para Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que tenta obter de Deus a bênção material, a bênção econômica de diversos tipos. A gente vê muitas igrejas e pastores que vão estimular no povo a ideia de que se você não tiver aquilo que você deseja, se você não conquistou aquilo que você quer, se você não tem o carro que você quer, o emprego que você quer, se você está passando por doença na sua vida, então tem alguma coisa errada aí no meio. Porque se você serve a Deus, Deus não vai deixar você nessa situação. Deus vai te honrar e você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser saudável, você vai ser bem-sucedido e a sua família vai ser família doriana, de propaganda de margarina. É o que o pessoal apresenta, mostra isso. Só que Jesus fala que na vida as coisas não funcionam assim. Porque se eu pensar nesse cenário ideal para ver o reino de Deus está aqui, eu estou aqui próspero, eu não consigo dar conta do meu salário no mês, porque tem salário demais na minha conta pro mês. Eu sou o cara, fiz check-up, eu tenho, minha idade biológica é 20 anos mais nova do que eu tenho, meu relacionamento com meus filhos é uma maravilha, minha esposa, meu marido me ama, eu sou o bem-aventurado, né, como a gente poderia falar assim. Jesus fala que a coisa não funciona assim, desse jeito. Fala, feliz é quem chora. Quando que alguém é feliz por chorar? Fala. Pelo contrário, o choro é a manifestação da tristeza. Uhum. Ele fala assim, feliz os que choram. Ele fala, feliz o humilde, o de espírito, o pobre, aquele que olha para si e reconhece que não tem nada. Esse é feliz. Quando que eu vou olhar para mim e falar, eu não tenho nada, eu sou um fumado, um acabado, uma bituca esmagada, e eu vou falar assim, legal, agora eu alcancei a bênção do Senhor. Mas Esse nunca. é o sortudo, né? Mas nunca. Sabe? Ninguém pensa dessa forma. Sabe? Feliz o pacificador. Gente, eu sou pastor há 25 anos. O que eu mais fiz na minha vida foi tentar reconciliar a gente brigando. E eu nunca me senti bem-aventurado fazendo isso. Nunca. Pelo contrário, às vezes eu tentava ouvir um lado, ouvir o outro, tentava aproximar as pessoas, falava no lugar de uma pessoa, no lugar do outro. E às vezes, quando eu conseguia fazer com que as partes se reconciliassem, eles se voltavam contra mim. Entende? Tipo, se juntavam pra virar mas o contra pastor daí falou, dava certo, falou, né? dava Tinha certo. inimigo em comum junto às Exatamente, famílias. agora sim. Ai, que Então, bom. assim, todo mundo, né? Eles escolhiam o inimigo em comum, e aí eles se uniam, né? Olha Várias que vezes bênção, hein, aconteceu isso. pastor? Então, assim, ser pacificador não é fácil, entende? Feliz é quando falarem mal de vocês, quando desprezarem vocês por minha causa. Quando te perseguirem. Quer dizer, esse é a o gente sortudo. fala assim, a gente pensa assim, né? Se eu fiz alguma besteira, se eu pisei na bola, se eu fiz alguma coisa errada e estou sendo perseguido por isso, a gente até aceita, a gente não gosta. A gente tenta muitas vezes se vitimizar e tal, mas a gente não gosta de ser humilhado, ser escrachado, mesmo quando a gente faz alguma coisa errada. Mas o pior de tudo é quando você fala assim, meu Deus, eu estou sendo pisado porque eu estou querendo fazer o bem. Estão falando mal de mim porque eu estou seguindo Jesus. Estão falando mal de mim porque eu estou amando as pessoas. Meu, que mundo louco é esse? Jesus fala, aí é que você é feliz. Porque assim fizeram com os profetas também antes de vocês. Entende? Então, é uma inversão de tudo. E ele fala, feliz é aquele que é o limpo de coração. Quer dizer, aquele cara que tem no seu coração pureza. Apanha na vida e não vira cínico, não fica maldoso,
Porque a gente vai apanhando, apanhando, ainda que você não revide, você vai guardando aquele ranço dentro de você. Chega uma época, uma vida, uma altura na vida, que você olha e você não acredita mais em nada. Você não tem mais esperança nas pessoas, você não tem mais esperança no amor, você não tem mais esperança na justiça. Você é um robô que está aí vivendo o seu dia a dia. Ele fala, feliz é quando você passa por tudo isso, mas seu coração não ficou duro. Você consegue ser puro, ser limpo. Se você tiver essa pureza, você vai olhar para esse mundão aí, você vai ver Deus. É o que ele fala. Ele não fala de ver Deus no sentido escatológico, no final dos tempos. O que tem um coração limpo vê a mão de Deus na vida, onde ninguém vê Deus. Aí eu Entende? fico pensando, Marcelo, eu queria até saber o que você acha que eu penso, porque essa ideia de que Jesus veio mudar o sentido da mudança. A mudança não vem de fora para dentro, uma coisa externa que vem e muda a sua vida. Não, é de dentro para fora. Claro que tem uma motivação divina ali, mas é de dentro para fora, né? E a gente tem outras partes do Sermão do Monte que falam que quando você for orar, você não tem que ficar no meio da praça orando, com as mãos para cima. Não, você entra na sua casa, você fecha a janela, você fecha a porta e você, ali no segredo, você ora para Deus e Deus te responde no segredo, né? Quando você for jejuar, você não tem que é você ficar sem comer para você ter uma conexão maior com Deus, né? Resumidamente, né? Mas não faz igual os hipócritas que ficam lá e mostram para todo mundo que eles estão sofrendo muito, porque eles estão sem comer, porque eles estão se dedicando à oração. Não, faz isso escondido dentro da sua casa. Então parece que o que Jesus está apontando é que as suas motivações têm que ser realmente genuínas. Que chega a ser meio bizarro você pensar, você querer enganar Deus em relação ao relacionamento com Ele. Tipo, Deus está vendo você, Deus é um ser que sobrenatural, que ele vê o seu íntimo, e você fingir para Deus é uma coisa que não faz nenhum sentido. Jesus deixa isso muito claro. Então, o seu relacionamento tem que ser genuíno, tem que ser natural, tem que ser de verdade. E esses são os que são felizes. Mesmo quando tem problemas, mas pelo menos é um problema de verdade. Mesmo quando ele está se sentindo injustiçado, ele está se sentindo injustiçado de verdade, ele não está fingindo, ele não está querendo parecer para os outros. Né, Aki? O que você acha? Eu tô lembrando aqui do pastor Caio Fábio, ele falou assim, olha, tá tudo errado isso daí, porque parece que o caminho do reino de Deus, a gente tem muito mais sucesso no outro caminho, que Jesus falou pra gente não seguir. Porque nesse mesmo Sermão do Monte ele fala assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Uhum. Parece que a gente teria muito mais sucesso sendo o falso profeta, prometendo que Deus vai te abençoar e vai amaldiçoar os seus inimigos, e não pra amar os inimigos, né? Ele fala ali, né, tipo, quando você jejuar, não fale, não fique anunciando por aí, né? Aqui o pessoal não, fala que vai jejuar e louvado, em vez de ser louvado seja Deus, louvado seja eu, né? Então, parece um caminho muito diferente do que... E eu não sei porque que o outro caminho parece ser muito sedutor. O Sermão do Monte, ele meio que expõe um ideal de vida, um ideal de... Eu sei que o reino de Deus não é, tipo, sobre moralidade, mas ele coloca a gente num patamar tão acima, ele meio que expõe as nossas tortuosidades, sabe? E me joga pra graça de Deus. Eu necessito da graça de Deus, porque aquilo que aquilo que Deus me pede está muito acima do que me pede generosidade, me pede perdão, de um jeito que eu olho pra mim assim, olha, tá muito longe. Tanto que a gente vai ter durante a história, né, que pessoas que levaram literalmente ao pé da letra assim, ó, só tua mão te faz pecar, vai lá e corta. Foi lá e cortou. Mas será que é isso que Jesus queria dizer mesmo? É pra cortar a pior mão? foi o Orígenes, que não cortou a mão. Né? Foi outra coisa que ele cortou. Ele parece que tinha um Santo problema aí Agostinho com... também. parece que ele tinha algum problema aí com... Fazia ele cobiçar, pecar, cobiçar aí as irmãzinhas lá, e ele resolveu dar um jeito naquilo e cortou cortar fora. pela raiz. Verdade, cortou realmente. É como você falou, é literalidade do negócio, né? Que é complicado, né? Que também acaba sendo uma forma de eu mostrar externamente É. que não é o ponto, né? Que eu estava falando, estava até pensando que quando Jesus fala do que é a aparência, ele está falando dos lobos em pele de cordeiro, que é uma expressão que a gente usa hoje em dia na sociedade e vem da Bíblia, do Sermão do Monte, que são esses falsos profetas. Tomem cuidado com eles, porque eles parecem uma coisa e são outra. Então, parece que o Sermão do Monte está sempre apelando para a gente, olha, não pareça uma coisa e seja outra. Pareça o que você realmente é.
Porque quando você parece o que você realmente é, tem como você mudar o que você é. Quando você parece outra coisa, você só muda a casca. O que tá lá dentro continua a mesma coisa, né? Por isso que Jesus ele fala no versículo 48 do capítulo 5, ele diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste de vocês. E aí tem gente que enlouquece quando vê esse versículo. Opa, mas como que eu vou ser perfeito? Aí tem até uma corrente teológica aí chamada de perfeccionismo. Que acho que você pode e é possível você viver sem pecado, sem nada. Porque Jesus falou, ó, sejam perfeitos, né? A palavra que ele usa para perfeito aqui é teleios, em grego, que significa ser completo. A sua essência ser inteira, completa. Sabe? Então ele fala, dentro da realidade humana de vocês, sejam completos, sejam íntegros. O íntegro não é aquele que não tem nenhum erro, mas é aquele que ele é o que ele faz, ele é o que ele é por dentro. Ele é de verdade. Só que ele está num processo de mudança, de crescimento, de maturidade, sabe? Então, o que Jesus fala é o seguinte, sejam maduros, sejam adultos, sejam crescidos. Pensem dentro da esfera humana de vocês como pessoas maduras. Assim como o Pai de vocês celeste, ele é perfeito, vocês não vão ser, de acordo com a perfeição divina, perfeitos como ele é, mas vocês estão num caminho de crescimento, de maturidade, de amadurecimento, de verdade na essência, como você colocou. E essa é uma chave para a gente entender a maneira como Jesus ensina a ética dele aqui no Sermão da Montanha. Porque é muito comum na religião, tanto dos dias de Jesus como na nossa hoje, essa questão do... A gente escuta até mesmo muita gente falar do testemunho, né? Você tem que dar um bom testemunho. Olha o testemunho. Não basta apenas ser bom, tem que parecer bom. Já ouviu essa expressão assim? Mulher de César, né? Não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer tem que honesta. parecer honesta, né? Você tem que parecer bom. Então fica todo mundo com essa neurose de querer mostrar para os outros que é bom e viver aquilo de aparência. Mas a essência das pessoas, muitas vezes, não condiz com essa aparência de justiça, de bondade e perfeição. E nos dias de Jesus era a mesma coisa. Então você tinha uma turma, uma galera que ia na sinagoga, que vivia a prática da lei e tal, que julgavam os outros, que eram as referências de moralidade, justiça. Só que aquilo é aparente. Jesus fala, vocês querem saber o que a lei ensina? Eu vou mostrar para vocês aqui a justiça da lei dos profetas. Então não pensem que eu vim aqui para jogar fora o que a lei e os profetas falaram. E a palavra que ele usa aqui, no texto grego aqui do Evangelho, ele diz assim, né? Ele fala, uk, elton, não vim, catalissai, para jogar fora. Ele fala assim, alá, mas plerosai. Plero significa levar a sua plenitude. Uhum. Eu vim mostrar a plenitude do que o Antigo Testamento ensina, a lei e os profetas. E ele vai mostrar a justiça da lei dos profetas. Ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu vou dizer para vocês aqui. Então, você pensa o seguinte, que adultério é só quando você consuma um ato com alguém, mas há no coração muitas intenções erradas que a gente alimenta. Vocês pensam que o problema é matar alguém, mas antes de você chegar lá e tirar a vida ou agredir fisicamente uma pessoa, tem um sentimento de ódio, de desconstrução do próximo que você alimenta dentro do seu coração. Você pensa que o juramento é importante? Eu juro por Deus, como se isso fosse uma fórmula mágica para mostrar a verdade do que você está dizendo, mas a verdade mesmo, ela nasce de um coração disposto a ser íntegro, como você falou aqui. Ser sincero. É sim, sim, não, não. É assim que é. É a verdade que vem de dentro do ser. Isso é mais importante que jurar. Sabe? E a lei não fala contra isso. A lei está querendo que você viva assim. Só que aí você pensa assim, peraí, quando eu pego a lei e jogo ela para dentro das minhas intenções, quando eu paro de olhar só o mandamento na essência, no texto, porque quando você pega uma lei no texto, é fácil você procurar brechas nela, ou você acomodar uma forma de você praticar aquilo na sua vida. Mas quando ele pega a lei e coloca dentro da gente, aí você fala, peraí, esse negócio não dá para mim não. É o que você falou, não dá não. Sabe? Você fala, não, aí Jesus, aí você está pegando pesado demais. Como é que eu vou ver... No mundo onde tem tantas seduções de desejos, não só no que diz respeito a sexo, a relacionamento, mas desejos de vários tipos. A gente é estimulado a querer o tempo todo. Como é que eu vou olhar uma coisa e não cobiçar? Como é que eu vou olhar uma coisa e não ficar insatisfeito com a minha vida? Não ficar ingrato com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho? A gente está constantemente sendo empurrado a querer o outro, a querer o que o outro tem, a querer ser o que o outro é. Então Jesus fala, não, o negócio é aqui dentro primeiro, é aqui. Aí você fala, não, mas é impossível isso para mim. E realmente é mesmo. É impossível para nós todos. Então, quando Jesus faz isso no Sermão da Montanha, primeiro ele mostra a condição da natureza humana. Ó, vocês são essa bagaceira aí mesmo.
Isso é o que vocês são. Vocês dependem do quê? Da graça de Deus. O Sermão da Montanha empurra a gente para a graça de Deus. E fala que a gente tem que nivelar a vida, não é por aquilo que a gente olha, por aquilo que a gente vê. Porque você vê a justiça humana e fala assim, poxa, se eu fosse metade do que esse cara é, eu seria feliz. Não, você não tem que olhar para ninguém, olha para Deus. Quando ele fala, vocês têm que ser perfeitos como o Pai Celeste, ele fala assim, olha para Deus. E Jesus fala aqui, né? Olhe para a encarnação da vontade de Deus que eu represento. E meçam a vida de vocês por isso. Tenho esse referencial. Olhe para esse objetivo. Então, ele mostra que nós somos incapazes na nossa realidade de viver isso, mas não é para me conformar com essa realidade. É para querer ser melhor, para querer crescer, para querer ser mais, com base nessa graça de Deus. Por isso que é importante a gente viver a verdade aos olhos de Deus, como você falou. E o que você falou foi muito bem colocado aqui. Porque eu não sou chamado a mascarar aquilo que eu sou com um comportamento exterior ético de bondade. Não. O que eu sou de verdade? Aí você olha e fala, pô, tem muita coisa na minha vida que eu tenho que mudar. Tem sim. É difícil? Mas é possível. Se a graça agir dentro de você. Então, seja quem você é. E reconheça-se como um ser que está num processo de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento. Exato. E qual a minha referência? Minha referência é Deus. Minha referência é Jesus. Então, a justiça é praticada com base nisso. Por isso Jesus fala, até no relacionamento com Deus, é importante você viver a verdade de quem você é. Então, para daquela coisa do cultinho, quando você vai lá só cantar, falar que Deus é bonito, falar que Ele é lindo, falar que Ele é poderoso, falar que Ele é grande, que Ele está sentado no E trono. você está mostrando para todo mundo como você é um bom cristão. Um bom cristão. Não. Na verdade da intimidade lá da tua casa, da tua vida, do teu coração, que você mostra que tipo de relacionamento com Deus você tem. Não é para mostrar para os outros, o jejum. Eu estou lá na corrente de oração, na corrente do jejum. Eu estou acordando de madrugada para fazer o programa que a igreja colocou para eu fazer de madrugada e tal. Não, é na sua vida de verdade. É no teu íntimo que Jesus fala. Que Jesus valoriza muito esse sentimento de que, olha, eu não sou tão bom assim, eu precisava melhorar. Essa sensação que a gente tem, parece que é o que Jesus está valorizando. Porque tem até outras partes que Jesus fala, por exemplo, do fariseu e do publicano, né? Que ele vai falar, olha, tem duas pessoas orando. Uma fala assim, obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa muito boa, obrigado por não ser igual esse povo que faz esse monte de coisa errada e tal. E tem outro que ora assim, meu Deus, me desculpa por eu ser do jeito que é, eu preciso melhorar, né? E Jesus fala, qual dos dois será abençoado? Né? Aquele que se reconhece como ele tem a crescer ainda, né? E me parece que o Sermão do Monte todo tem esse espírito de você olhar para dentro e falar, nossa, como eu ainda tenho para melhorar, como eu ainda tenho para crescer, né? Eu estou muito distante daquilo que deveria ser o ideal de Deus, né? Quando a gente olha para a gente mesmo, às vezes a gente se engana, isso é fácil de acontecer, né? A gente se engana porque a gente está mostrando tanto para os outros, que a gente usa tanto a máscara, que a máscara gruda na cara, né? A gente não consegue mais tirar, e a gente olha e fala, nossa, realmente eu sou um bom cristão, olha só, eu vou para a igreja, eu faço as coisas e tal. Então parece que o que Jesus quer é justamente quebrar essa ideia e fazer você tirar lá de dentro, né, o que tem, né? E por isso é importante a gente entender o que ele está querendo transmitir para a gente aqui, né? E o estímulo dele é o seguinte, ele diz assim, vivam a devoção de vocês verdadeiramente diante de Deus, não mascarem quem você é diante de Deus, e ele vai ensinar a gente a orar no Sermão da Montanha. A oração que todo mundo sabe de cor, que é a oração do Pai Nosso, ela aparece aqui no Sermão da Montanha. Segundo alguns, ela é o centro do sermão. Tem muita discussão a respeito disso, mas ela é apresentada como uma das partes centrais do Sermão da Montanha. Porque ali a gente vê um resuminho dessa estrutura que ele coloca aqui, né? Na oração do Pai Nosso, tem uma parte da oração que a gente se volta para Deus e outra parte que a gente se volta para as pessoas. Como na lei, né? É Deus e o próximo, né? E Deus é apresentado como um pai, como você falou. Ele fala, vem o teu reino. Ele não fala, vem a tua igreja, ou vem a religião, é o reino. O reino de Deus é mais do que igreja, é mais do que religião, é mais do que uma ideologia, é uma forma de se viver e praticar a justiça divina, de se enxergar a vida, se enxergar o mundo e entender quem Deus é. Esse é o reino de Deus, que impele a gente a fazer, que leva a gente a agir de acordo com esses valores. Então, venha o teu reino, que ele seja manifesto aqui, que a sua vontade aconteça aqui na terra como ela acontece no céu, ele fala. Ele fala do pão, ele fala do alimento, que é importante. A gente não está vivendo aqui como espíritos encarnados, né? Tem gente passando fome do meu lado, como é que eu posso falar do reino de Deus?
com gente passando fome do meu lado, se eu tenho pão na minha casa e não alimento quem tem fome? Como é que eu posso chamar Deus de pai sem reconhecer que outro é meu irmão? Entende? Como é que eu posso buscar perdão se eu não quero perdoar ninguém? Sabe? Então ele vai tirando a gente desse centro aí. Então tudo aquilo que é expressão de religião que não desenvolve esse espírito diante de nós é falsa religião. É o que Jesus está ensinando. É de aparência. Quando a gente, às vezes, numa discussão, perde a cabeça e xinga alguém, a gente pega tudo aquilo que a gente não gosta e joga como ofensa pro outro, né? Não que Jesus xingasse as pessoas, entende? Mas quando ele estava ali meio assim irritado com certas coisas e ia puxar a orelha do pessoal, como é que ele, entre aspas, tá? Xingava as pessoas. Qual palavra que você vê ele usando várias vezes? Hipócrita. Não é assim? Porque para ele não tem nada mais ofensivo do que isso. Entende? Para ele isso é que é ofensivo. Sabe? Hipócrita, ele fala assim. Quando ele diz aqui no Sermão da Montanha mesmo, você vê aí o cisco no olho do seu irmão, mas você não vê o poste enfiado no teu olho. Tira o poste do teu olho para você tirar o cisco do olho do teu irmão. Hipócrita, ele fala assim. Então, hipocrisia é uma coisa altamente ofensiva diante de Deus. Porque é aquilo que você disse, o pecador no chão falando, Senhor, eu não sou aquilo que eu tinha que ser, eu reconheço a minha pequenez, me ajuda. Esse tem a força da graça de Deus. Mas o cara que bate no peito e fala, não, como você contou na parábola aqui, né? Que fala assim, não, eu jejuo, eu faço. Ele olha e fala, é hipócrita. Porque dentro do coração dele não tem nada, ele é uma capa, ele é uma casca. O que tem para melhorar aí, É né? o que tem para melhorar, não tem, sabe? Ele não quer melhorar. Ele já alcançou um patamar de agora eu estou aqui, posso julgar todo mundo. Mas isso é o resultado de uma religião sem espiritualidade. Uma religião de rito, de práticas, de falas decoradas, de rezas que não transforma ninguém. Vai gerando essa hipocrisia. Então, o que Jesus coloca aqui é mostrar a condição humana, mostrar a graça de Deus, mas estimular a gente a crescer, de acordo com isso, não é? Por isso que o sermão é estruturado dessa maneira, como a gente colocou. E ele termina de que forma? Mostrando o seguinte, olha, agora que vocês sabem o que é a justiça de Deus, e ele diz assim, no finalzinho aqui do capítulo, né? Ele fala, o que vocês querem que os homens façam a vocês, façam também a eles, pois esta é a lei e os profetas. É o resumo Então, da Bíblia. olha como que ele coloca, ele fala assim, eu não vim jogar fora a lei, né? Eu vim cumprir a lei e os profetas. Aí ele fala tudo, aí ele termina falando a lei e os profetas de novo. Olha o arranjo do sermão aqui, como uma coisa termina com a outra. Tá? Ele encerra todo o ensino ético da lei sobre isso. Faça para os outros, seja bom. Se você quer bondade, seja bom também, para todo mundo. O que Jesus está colocando, não só para quem te trata como sexta-feira, né? Ou para quem te trata como segunda-feira, como a gente colocou aqui. Seja bom. Mas e aí, como é que eu faço depois? Ele fala, você que decide que vida você vai viver. Né? São dois caminhos. Tem o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, muita gente pensa, de acordo com a tradição religiosa, né? Fala assim, o cara vai na balada, o cara usa roupa de qualquer jeito, o cara escuta aí música, o cara escuta música popular, o cara escuta rock, o cara escuta aí qualquer coisa. Pô, esse cara é do demônio, né? Ele tá no caminho largo, né? Caminho estreito é quem vai toda semana na igreja, quem se veste com a moda de 30 anos atrás, sabe? Esse é o cara que está no caminho estreito, né? Ele está aí sendo visto como alienígena por todo mundo, é o que Deus quer. Tá vendo? A gente pensa assim, né? Quem tem coragem? Isso é caminho estreito, né? Caminho largo é você andar no meio da galera e ninguém perceber que você é diferente, né? Jesus mostra que a diferença não está na prática das coisas, mas dentro de mim, da minha mente, do meu coração, do meu compromisso com isso que é ser reino de Deus. É isso que ele está colocando aqui. Então ele diz assim, olha, escolher isso não é fácil. Escolher amar quem não te ama, escolher entender que felicidade é uma inversão de valores, escolher olhar para dentro de si e ser dependente dessa graça de Deus, isso não é fácil. Isso é caminho estreito. É o que ele coloca aqui. Então, qual caminho vocês vão escolher? Se você escolher o caminho largo, você pode virar um cara da religião, bem religioso, que vai estar aí seguindo um monte de falsos profetas e falsos líderes, como muita gente faz, que fala em nome de Deus, que faz milagre, que prega, e cura e faz um monte de coisa. Mas Jesus fala, naquele dia eu vou falar, nunca conheci vocês. Porque não é só uma coisa de fala, de estética, de dogma, de liturgia. A essência é maior. E aí ele termina dizendo o seguinte, praticar isso daqui é sucesso para a vida, porque dificuldade todo mundo vai passar. A vida não é boa, a vida é difícil, tempestades vêm para todos. Todo mundo vai enfrentar aí as tempestades da vida, mas a casinha vai ficar firme. A casinha que fica firme é daquele que escolheu construir a sua vida com base nessas palavras. Isso que eu estou ensinando no reino de Deus.
Tem muita gente construindo em filosofias humanas, em ideias das pessoas, no pensamento da moda, naquilo que está aí bombando aí, de acordo com a vibe das pessoas. Mas construir sobre os valores do reino não é fácil. Mas quem constrói tem a sua vida firme. Quando vier a dificuldade, quando vier os dias maus, quando vierem os dias maus e quando você enfrentar a perseguição, a injustiça, aquilo que ele coloca no começo, você vai ficar firme. E você vai reconhecer verdadeiramente a felicidade. Aí você vai olhar para si e falar, mesmo chorando, sendo pacificador, buscando ter o coração limpo, sendo manso, apanhando, e aí ele contando até 10 para você revidar, às vezes até mais, né? Sendo manso, como ele fala. Aí você vai descobrir o que é felicidade. Bom, gente, a gente já estourou já bastante esse nosso tempo desse estudo, porque a gente podia fazer, tipo, 10 estudos sobre o Sermão do Monte, né? Mas é isso. A gente se fala, então, no próximo episódio. Beleza. Até Até o mais. próximo, então. Até.